Essa aqui já é a segunda aula, né? A gente terminou todo o corpinho. Agora a gente vai fazer a cabeça e esse lacinho e juntar tudo. Lembrando que essa aqui é um pouquinho maior que a Raiva e menor que todos os outros personagens. E a cabeça ela vai mexer, né? Depois que a gente juntar. Fazer a cabeça agora, o mesmo fio que a gente usou lá pra pele. Vou começar aqui com o anel mágico. 8 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fechar melhor o anel, não precisa apertar muito não. E vou colocar esse marcador aqui no último ponto. Próxima carreira, eu vou começar fazendo um ponto. E um aumento triplo, que são 3 pontos dentro do mesmo ponto aqui. Então, nesse próximo ponto, eu vou colocar 3 pontos. É isso que eu vou chamar de aumento triplo. Eu tô transformando um ponto em outros 3. Eu vou fazer isso de novo. É essa repetição por 4 vezes. Um ponto sozinho e depois 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Essa já é a minha segunda repetição. Um ponto sozinho. E agora 3 pontos juntos. 1, 2 e 3. Foi a minha terceira repetição. Agora, por último, um ponto sozinho e mais 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Vou passar o marcador aqui pra cima. E aqui a gente já percebe que já fez o quadrado da cabeça. Essa parte do anel mágico dá pra fechar melhor, bem cerradinho. É só puxar bem forte que ele fecha, ó. Próxima carreira eu começo com 2 pontos. 1, 2, e agora o meu aumento triplo, que são 3 pontos aqui nesse mesmo ponto. 2, no mesmo lugar, o terceiro. Aqui é um quadradinho, né? Então, em cada quina vai ter esse aumento triplo com esses 3 pontos. O aumento sempre vai ter 3 pontos aqui na cabeça. Só que entre um aumento e outro, nessa carreira vão ter 3 pontos sozinhos. Então, vou fazer 1, 2, 3. Cheguei no lugar de fazer o aumento, na outra quina, e vou encaixar 3 pontos no mesmo ponto. 2 e 3. Mais 3 pontos de separação entre um aumento e outro. 1, 2, 3, outro aumento. 3 pontos juntos. 2 e o terceiro. 3 pontos de separação. 1, 2, 3. Agora, outro aumento aqui. O último aumento dessa carreira. Sempre serão 4 aumentos, né? Um para cada quina desse quadrado. Vou terminar com um ponto certinho aqui no marcador. Então, sempre tem 4 aumentos desses aqui. Sempre vai ser com 3 pontos. E agora, a gente vai sempre aumentar de 2 em 2 para cada um dos lados. Você só tem que se preocupar com o começo e com o final. Fizemos agora com 3 pontos. A gente vai fazer depois com 5, 7 e 9 de espaço entre os aumentos. Só esse comecinho desse lado do quadrado que é um pouco diferente, porque a gente tá com o marcador quase que na metade dele. Para começar essa próxima carreira, eu vou fazer aqui 3 pontos. 2, 3. Já cheguei na minha lateral. O aumento, ele sempre fica no ponto central
desse aumento, do aumento passado. São 3 aumentos, e aí vai ser o próximo aumento em cima desse aqui, assim. É sempre um em cima do outro. Então, vou fazer 5 pontos, aumento. 5 pontos, aumento. 5 pontos e aumento. Tô no meu último aumento. 2 e 3 pontos juntos. Termino essa carreira com 2 pontos. 1 e o outro em cima do marcador. Passar o marcador para cima. Próxima carreira começa com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aí, chegou aqui o aumento. 1, 2, 3. Nessa carreira, serão 7 pontos de separação. Então, 7 pontos, aumento, 7 pontos, aumento, 7 pontos, aumento, 7 pontos. Aqui, é que a gente para. Chegando no meu aumento. 2 e 3. Estou chegando aqui no marcador, 3 pontos para a gente terminar essa carreira. Essa aqui foi a carreira dos 7 pontos. 2, 3. Aí eu passo o marcador para cima. E na próxima eu começo com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, aumenta. 1, 2 e desfio. 3. E do mesmo jeito que a gente veio subindo, agora serão 9 pontos. Aqui, 9 pontos, um aumento, 9 pontos, aumento, 9 pontos, aumento. A gente vai terminar com 4 pontos. A gente começou com 5 e termina com 4, aí vai dar 9 pontos. 9 pontos em cada uma das laterais, com um aumento em cada pontinha dessa. Para terminar aqueles 4 pontos, para dar certinho os 9 dessa lateral, 3 e 4. Marcador para cima. Temos 48 pontos. Esse aqui é o tamanho total da cabeça. Vai ficar um pouquinho maior porque a gente vai crescer. Vai subir aqui agora 5 carreiras retas, contornando esses 48 pontos. Então, eu vou começar a fazer. Deixa o marcador aqui embaixo, essa parte que já mostrei, né? E aí eu vou continuar contornando até ter os 5 pontos bem acima do marcador. Inclusive, passando aqui pela lateral. Tô chegando aqui no aumento, ó, vai fazer 1 ponto para cada ponto mesmo. Inclusive, essa parte aqui do aumento, não tem mais aumentos. E aí, você vai perceber que desde a primeira carreira, ele já começa a virar, para poder fazer o quadrado naturalmente. Essa parte, ela vai virar assim, ó, quase que. Aí, conforme a gente for criando as próximas carreiras, você vai ver que vai ficar uma caixinha. Eu fiz as 5 carreiras, já passei o marcador para cima, e nessa próxima a gente vai fazer aquela carreira que vai marcar os olhinhos, e aí eu vou deixar aqui o buraquinho certinho, depois só encaixa. Então, nessa carreira, já aqui naquela próxima carreira de cima, terminando os meus 20 pontos, cheguei aqui nas alcinhas, não pega nas tirinhas das alcinhas, né? Nas alcinhas da correntinha. Encaixa aqui no meio, e aí já faz um ponto baixo aqui, ó. Encaixa a agulha aqui. Pronto, fiz no ponto baixo. Continua fazendo esses 7 pontos que a gente tem que fazer aqui até chegar ali do outro lado. E aí, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Ó, tô chegando
desse outro lado, encaixo bem nesse buraquinho. Pronto, fiz meu ponto. Vou continuar tecendo. Serão 5 carreiras. Só essa parte aqui que eu queria que ficasse igualzinha a minha, para poder ficar mais espaçado. Aqui o buraquinho fica bem maior, ó. E aí depois a gente vem com o olhinho, e aí só encaixa aqui certinho nesse buraquinho que já tem aqui. Já fica um pouquinho mais fácil da gente encaixar. Não precisa nem fazer tanta força, ó. E também vai ficar exatamente no mesmo lugar que o meu. Então, vou continuar fazendo as 5 carreiras. Eu subi as 5 carreiras, já passei o marcador, e agora a gente vai começar a fechar. E para começar, eu faço aqui 5 pontos. 2, 3, 4, 5. Agora, a diminuição tripla. Então, do mesmo jeito que a gente aumentou fazendo 3 pontos, agora a gente vai diminuir usando 3 pontos. Então, vou transformar 3 pontos num ponto só. Daquele mesmo jeito da diminuição, virando aqui a agulha com o ganchinho para cima, eu vou pegar o primeiro ponto, o segundo e o terceiro, os 3 juntos. Vira o gancho para baixo, aperta um pouquinho aqui para essa diminuição ficar bem justinha, e agora eu termino como se fosse um ponto baixo. Trago o fio aqui para frente, laça e tira tudo. Essa foi a diminuição tripla. Entre uma diminuição e outra, vai ter 9 pontos. Assim como foi aquela última carreira que a gente fez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vira o gancho para cima, peguei a primeira, o segundo e o terceiro. Já virei o gancho para baixo, aperta um pouquinho aqui, trazer o fio passando por dentro dessas 3 alcinhas, não passa pela alcinha da agulha, laça e tira tudo. Mais 9 pontos. E aquela diminuição de novo. Mais 9 pontos. Então, aqui sempre tem 9 pontos entre uma diminuição e outra. Vai ter uma diminuição em cada uma das pontas, do mesmo jeito que foi pro aumento, pra gente poder fazer esse quadradinho bonitinho. Então, tem 2 aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diminui. E eu vou terminar com 4 pontos. Comecei com 5, termino com 4. Vai dar aqui os 9 pontos também nessa lateral. Marcador para cima. Agora eu começo com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aquela diminuição tripla aqui. Vai ser uma diminuição em cima da outra, do mesmo jeito que um aumento também foi em cima do outro. E agora, a distância entre cada uma das diminuições aqui, que serão 4, vão ser 7 pontos. Então, vai ter 7 pontos aqui, uma diminuição. 7 pontos, uma diminuição. 7 pontos, uma diminuição. E tem que colocar o olhinho, ó. Já ia fechar sem botar o olho. Vou usar esses olhinhos de 12 milímetros e eles são achatadinhos, ó. Vou pegar um redondo aqui pra mostrar. De lado, como esse aqui é redondinho e esse aqui é achatado. Aí ele vai ficar bem retinho ali na cabeça. Se você só tiver redondo, tudo bem, pode usar. Daí eu aconselho usar de 11 a 13 milímetros. Eu tô usando o 12. Ó, aqui naquele buraquinho que a gente já deixou separado, eu encaixei e tem 3
espacinhos aqui, ó, dentinhos, eu preciso encaixar para ele poder ficar bem aqui embaixo. Ó, tem um espaço aqui. Eu tenho que empurrar para ele não ter espaço nenhum. Então, aqui dentro, ó, ele vai ficar certinho aqui e tem que ficar bem reto na parte da frente também, tá vendo? Sem espacinho. Vou encaixar o segundo aqui também. E, ó, parece que ele já tá encaixado desse jeito. Mas olha aqui o espaço que ele tem. Então, puxa o máximo que der. Agora a trava de segurança. Com aqueles dentinhos, que tem 3 aqui, eu vou empurrar o máximo que der. Vai ficar sobrando 2 dentinhos pra cima, ó. Empurrei e aí ficaram aqui, ó. 1, 2 dentinhos. É o máximo, não vai mais. E olha como fica bem justinho. Vou colocar esse aqui também. Empurrei, foi o máximo. 1, 2. Pronto. Agora já tá com o olhinho. A gente já consegue continuar aqui. Então, como eu tava falando, são 7 pontos até chegar na próxima diminuição. 7 pontos em cada um dos lados. 3, 4, 5, 6, 7 e aquela diminuição. Ai, desfiou aqui. Foi. Continuar até essa diminuição aqui, para terminar, serão 3 pontos. A gente começou com 4, termina com 3, vai ficar 7. 7 em cada um dos lados. Terminando os 3 pontos, para terminar essa carreira. Marcador para cima. Agora eu começo com 3 pontos. 1, 2, 3, diminuição. E entre uma diminuição e outra, nessa lateral aqui, 5 pontos. Vai ter 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição. E eu termino com 2. Comecei com 3, terminei com 2, dá os 5 pontos aqui também. Próxima carreira eu começo com 2 pontos. 1, 2, diminuição. E agora a distância entre uma diminuição e outra vão ser de 3 pontos. Então, faço aqui 3 pontos, uma diminuição. 3 pontos, diminui, 3 pontos, diminui e termino aqui com um pontinho só. Vai ser certinho em cima do marcador. Eu vou ficar, então, no final dessa carreira com 16 pontos. E depois eu vou subir mais 6 carreiras. Então, depois que eu terminar essa carreira aqui, sobe o marcador e faz 6 carreiras contornando os 16 pontos que a gente vai ficar. Coloca um pouquinho de enchimento, assim vai ficar mais fácil para a gente poder até segurar. E o enchimento a gente tem que priorizar aqui os cantinhos. Então, ó, a gente vai de pouquinho em pouquinho pegando o enchimento e eu vou posicionar aqui nos cantos. Não adianta a gente fazer uma bolinha, porque tudo isso aqui vai entrar na cabeça. Não adianta fazer uma bolinha e encaixar, porque vai ficar enchimento para cá, né, para os lados, muito mais do que para os cantos. Então, eu tenho que definir o quadrado, né, encher o quadrado mesmo. Então, vou colocar uma bolinha em cada um dos cantos. E depois eu vou preenchendo bem devagar para tudo ficar apertadinho ali dentro. Terminei de subir aquelas 6 carreiras, cortei o fio, pode puxar.
pode tirar o marcador. Esse fio aqui, eu vou levar ele lá pra dentro. Então, a agulha assim, de cima pra baixo. Vou passar aqui pelo próximo e vou levar ele lá pra trás. Pronto. Agora, toda essa parte aqui, esse pescocinho, ele vai encaixar. Então, eu vou empurrar isso tudo lá pra dentro. Vou dobrar aqui e essa pecinha inteira, ela vai virar. A pecinha que tá virando, ó, tô usando o fundo dessa canetinha pra poder ajudar a empurrar. E foi. Empurrei tudo ali. E aí, o pescoço vai encaixar nessa parte. Agora, pra cabeça, a gente tem que modelar ela. Então, pegando aqui, ó, no mesmo sentido de todos os aumentos, vou fingir uma linha aqui e apertar para poder moldar e deixar ele bem quadradinho. Ó, ficou bem quadradinho desse lado. Esse aqui ainda tá um pouco redondo. Então, vamos fazer a mesma coisa. Só apertando. Apertar aqui em cima também para formar, assim, o quadrado. E, ao mesmo tempo, modelar, trazer todo o enchimento que talvez esteja muito num canto, botar ali mais para cima. Então, acho que com o dedo aqui fica um pouco difícil, mas eu posso tentar guiar para chegar mais para os cantos se estiver faltando. Mas, de todo jeito, tem que ficar bem quadradinho e sem espaço. Então, é só ir apertando aqui em todas as esquinas, tá vendo? Que aí já forma o quadradinho. Principalmente aqui na frente. Pro cabelo, eu vou usar esse verde aqui, bem forte, bem Natal. E vou trocar a agulha para 2,5. A gente tá fazendo tudo com a agulha 2, né? O corpo inteiro foi com a agulha 2, cabeça. Mas agora, para ficar um pouquinho só mais frouxo e maior o cabelo, eu vou usar uma agulha maior. Se você só tiver uma agulha, que é essa de 2,5, né? Tiver fazendo tudo com essa 2,5 e tiver usando o ponto X, no cabelo usa o ponto V. Agora, se você estiver fazendo com agulha 2,5 e ponto V aqui, não tem problema não. Vai ficar bom, a gente só vai ter que esticar um pouquinho os pontos. Vou começar com um anel mágico e 8 pontos aqui dentro. Esse começo é exatamente o começo da cabeça. Vou fazer aqui 3 carreiras que foram exatamente essas 3 primeiras carreiras aqui da cabeça. Mas eu vou fazer tudo agora também. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou usar um marcador de uma cor clara para poder enxergar. Tô usando esse aqui que foi do vestido. Agora, nessa segunda carreira, vou continuar usando o ponto X. Então, um ponto, no próximo, aquele aumento, que são 3 pontos no mesmo ponto. 2, 3. Então, um ponto e depois 3 juntos. 1, 2, 3. Um ponto e 3 juntos. 1, 2, 3. E um ponto. E agora 3 juntos. 1, 2 e 3. Marcador para cima. Próxima carreira começa com 2 pontos. 1, 2 e meu aumento triplo. 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Agora, entre um aumento e outro, terão 3 pontos. Lembra como foi ele na cabeça, né? Então, 2, 3 e o meu aumento. Eu vou continuar fazendo assim para os outros 2 lados. 3 pontos, um aumento. E aqui já é o finalzinho. E para esse finalzinho também, né? Os 3 pontos de separação entre o meu aumento. 2,
3, aí eu faço aqui aquele aumento, vou terminar com um ponto certinho em cima do marcador. 2, 3 e termino com um ponto. Vou fechar melhor esse anel, ó, o quadradinho certinho. Pronto, bem fechado. Temos 24 pontos e vamos fazer 24 fios, mas pro começo vamos fazer 18 iguais. Vou subir aqui 15 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pula essa primeira, na segunda, precisa pegar a alça lá atrás não, faz ponto normalmente. O ponto do jeito que você quiser, V ou X, só voltar com ponto baixo. Geralmente, para os cabelos eu faço em ponto V, que pra mim é bem mais rápido. Então, foram 15 correntinhas, eu volto com 14 pontos, porque a gente pula uma primeira alcinha ali na frente. Ó, cheguei aqui na primeira. Vou fazer um ponto baixo na base. Ponto baixo. Já vou subir mais 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulo a primeira. Volta fazendo ponto baixo em cada um das correntinhas. E eu vou fazendo assim pelos 18 fios. Bom, se você quiser continuar, os próximos 6, a única coisa que vai mudar é que eu vou fazer 17 correntinhas, porque tem um lado do cabelo dela que é um pouco maior. Então, esse lado aqui, ó. Então, vão ser 6 desse lado, 6 aqui, os 6 da franja, esses 18 a gente já tá fazendo aqui com 15 correntinhas. Os 6 aqui da lateral, a gente faz com 17. Mas aí você não tem que se preocupar que esse aqui é o da franja, esse é o da lateral, a parte de trás. Só faz, depois a gente consegue se achar, tá? Então, 18 fios com 15 e mais 6 com 17 correntinhas. Então, a gente já termina o cabelo inteiro. Aí, você pode fazer ele todinho, depois a gente só junta aqui. Chegando aqui no final, o último já, onde já tem aqui o marcador, né? Vou fazer um ponto baixíssimo para poder encerrar. Aquele ali a gente já fez. Vou cortar o fio, deixei até um pouquinho grande, porque a gente vai juntar. Vou passar ele ali para trás. A gente vai juntar com o do anel mágico. Ó, pode tirar o marcador daqui. Eu vou trazer esse fio aqui por dentro, até juntar com esse. Então, vou passar ele para uma agulha. Assim fica mais fácil. E aqui por dentro, pegar algumas alcinhas, ó. Só mais uma. Pronto, cheguei bem perto aqui do fio do anel mágico, então... 1, 2 e pode cortar aqui. Esse último fiozinho que a gente fez, seria interessante se a gente pudesse marcar, ó. Aqui, eu vou deixar o meu marcador aqui em cima, só pra gente não se perder. Tá? De que essa aqui é a diferença daqueles pontos que tem na lateral pro grandão da franja, tá? Então, marquei aqui no meu último ponto, esse foi o último e esse aqui foi o primeiro. Só pra marcar aqui. E a gente vai precisar de alfinetes agora. A primeira coisa vai ser colocar esse marcador pra frente e encaixar um alfinete aqui no anel mágico e nesse anel mágico aqui. Desse jeito o cabelo fica centralizado. Parecendo uma medusa agora. Esse fiozinho aqui,
Ó, esse primeiro que a gente fez é para essa lateral. Ele vai ficar aqui na lateral, é o primeiro. Então, já vou posicionar bem aqui no canto da cabeça e alfinete. Vou manter aqui o marcador. Não era esse, é esse aqui, ó. É. O marcador tá entre os pontos, então esse é o primeiro. Vou marcar, vou continuar deixando o marcador aqui. Assim fica mais fácil de eu não me perder. A gente vai puxar todos os fios até cobrir toda a cabeça. Ó, 3, 4, 5, o 6, aqui, ó. Vou marcar aqui, bem na lateral. Vou fazer a mesma coisa para esse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Esse sexto vai ficar aqui na lateral. 1, 2, 3, 4, 5. E esse 6 nessa lateral de cá. Então, sobraram aqui alguns fiozinhos que a gente vai puxar assim pro lado depois, tá? Fazendo assim como o penteado da tristeza, que só joga aqui pro lado desse jeito. Obviamente, todos eles vão ficar baixinhos, tá? Mas é assim o penteado. Então, eu marquei os 4. Entre cada um desse aqui que tá marcado na lateral, tem 5 fios. Então, posiciona na lateral certinho aqui, ó. Bem em cima, na quina e embaixo. Conta 5 fios. 2, 3, 4, 5. Pega o próximo e deixa bem na lateral também, na quina. Em cima e embaixo. E faz de novo o mesmo processo. 5 fios. 1, 2, 3, 4, 5. Puxa um e deixa marcado na lateral. De novo, 1, 2, 3, 4, 5. Puxa outro e deixa marcado na lateral. Então, agora eu vou prender aqui os 3 lados, né? Esses 5 fios aqui de cada um dos lados com cola. Primeiro, esse aqui. Eu vou usar essa cola de silicone. Aqui atrás tem escrito, ó, tecidos, então serve. Eu vou começar passando cola no fio, tá? Não vou passar cola em tudo e depois descer tudo de uma vez. Primeiro é no fio. Então, mais uma dica. O cabelo dela não é exatamente o mesmo tamanho da cabeça, como foi na alegria e até na tristeza. É um pouco maior. Então, eu vou separar a pontinha para ele poder ficar virado assim, ó, como já tá aqui. Vou segurar essa pontinha para eu não passar cola, né? Tem que lembrar de não passar cola ali. Então, eu sempre seguro aqui, ó, com o dedo, que eu não vou passar cola no meu dedo, né? Eu vou passar até esse tamanho. E aí, depois eu dobro ele aqui, colo, e essa parte toda vai ficar sem cola. Aqui, ó, cheguei aqui na ponta, não passa mais, porque essa parte do cabelo vai ficar voltado assim, ó, pra fora. E aqui, alfinete, que é pra poder manter, pra segurar. Vou prender agora, primeiro, esses que estão com o alfinete, tá? Os 4 cantos. Depois a gente faz o do meio. Porque se a gente for prendendo um de cada vez, o cabelo vai começar a ficar assim de lado, ó. A gente vai puxando, 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 e aí depois vai ficar um buraco assim embaixo. Nunca fica tão retinho. Mas desse jeito ele vai ficar. Então, mesma coisa, seguro aqui o tanto que eu não quero passar. E passo cola. E trago aqui, ó, bem pra lateral. Alfinete. Vou segurar
Aqui dentro, ó, nessa base, a gente tem que passar cola também. Então, até tirei o fio ali do anel mágico. Pra eu conseguir passar cola aqui pra essa base ficar bem fixa. Vou voltar com o arame não, o alfinete aqui pra cima. Já posso tirar esse marcador. Ele não precisa mais, o fio já tá até colado. E esse aqui é o último dos 4. Então, todos eles já têm um guia, né? E eu vou ter que puxar agora os 5 fios aqui. Vou começar do começo, desse lado aqui. E eu vou puxar um de cada vez. Um da esquerda, um da direita, cobrindo toda a cabeça, tá? Depois um da esquerda, um da direita e o do meio vai servir para cobrir a falha que sobrar. Assim. Não puxa todos de uma vez e também tenta não começar assim, ó. Puxando assim pro lado. Olha. Sobrou um buraco aqui. Puxando assim todas de uma vez. Porque a gente tende a puxar mais para um canto, tá vendo? Agora, tentando colocar um desse lado de cá. Um desse lado de cá. Aí o meio, o que sobra, dá até para reparar que aqui em cima tem pouquíssimo espaço e aqui embaixo tem mais. Ó, o que sobra para cobrir o resto tudo. Mesmo que aqui em cima ele até fique sobreposto, embaixo vai ser o suficiente para cobrir. Então, vai ser dessa forma. Você pode, nesse caso, optar passar cola em tudo e puxar os fios devagar, ou ir passando cola de pouquinho em pouquinho, né? Um fio de cada vez. E aqui, ó, não esquece de passar fio na base, de passar cola na base, não. Que é pra ficar tudo bem preso. Inclusive, vou até colocar um alfinete aqui, que é pra grudar bastante aqui em cima. Então, vou colar agora esses 3 lados. Aqui, ó. Esse, a parte de trás e esse lado de cá. Pronto, já colei aqui todos os lados. Ó, repara como que o cabelo fica naturalmente assim, curvadinho. Ainda tá super molhado, né? A cola. Mas a pontinha dele vai ficar virada pra cima. E é como o cabelo dela é no filme. Agora, um pouco a franja. A gente só vai trazer assim pro lado e soltar aqui. Só que a gente vai fazer essa franjinha depois de bordar o rosto, porque a gente tem que colocar a sobrancelha primeiro. Então, deixa aqui, aproveita enquanto tá secando o resto do cabelo, que a gente vai bordar o rosto. Precisamos, então, do fio da cor do cabelo, já tá aqui, e o branco, para poder fazer um brilhinho aqui na lateral. Inclusive, a gente vai colocar cílios também, é uma opção. O branco já tá aqui na agulha, e também separei a sobrancelha e o nariz. Então, a sobrancelha é a mesma cor do cabelo e o nariz é a mesma cor da pele. Vou começar daqui de baixo, qualquer ponto. E eu tenho que chegar aqui embaixo e ali em cima. Então, primeiro eu vou analisar aqui, até catar alfinete, que é pra poder ficar simétrico. Se a gente colocar ele um aqui, ó, o começo do olhinho, se for nesse ponto, e o próximo for mais aqui pra dentro, ela vai ficar parecendo vesga. E não é essa a ideia. Então, eu tenho que contar exatamente quantos pontos tem aqui embaixo do olhinho. Nesse caso aqui tem um mais escondido, então vou ter que manter um mais escondido aqui também. E a mesma coisa aqui pra cima. Um. E... é aqui? Acho que é aqui. E agora, vou começar, essa agulha tem que encaixar aqui o mais perto do olho possível. Eu sei que tem a trava de segurança e pode ser um pouco difícil de atingir ali,
Mas a gente precisa chegar o mais pertinho possível. Ah, até saiu o alfinete. Deixa um pouquinho de fio para poder amarrar, tá? Não tem problema esses pelinhos, depois a gente tira. E aqui eu vou passar ali para cima para poder fazer aqui, ó, o brilhinho dos olhos. Um pontinho aqui bem perto. Vou sair lá do outro lado. Não precisa ser exatamente no mesmo lugar, eu acho que nem daria, porque tem a trava. Mas eu vou tentar chegar bem perto. Ó, já puxa, porque ele fica sob pressão aqui na lateral, tá? Se não ficar, caso você passe muito do meio pro meio, aqui, né, mais aqui pra esquerda, para poder fazer uma volta maior, talvez ele não fique tão certinho aqui. E aí você precisa colocar um pinguinho de cola nesse canto para poder prender essa lateral branca aqui. Tô aqui em cima, então vou descer para esse primeiro alfinete do olhinho, para poder fazer o brilho do lado de cá, o mais rente do olho possível. E agora, aqui embaixo, pronto, consegui rente, vou sair no mesmo lugar que eu entrei. Ó, caso o seu não fique sob pressão exatamente no canto, fique assim, não tem problema. Você passa um pouquinho de cola na agulha, passa aqui no canto, num pontinho só, aqui no canto. E aí você puxa o fio, fica segurando até ele secar. Tá, eu acho que esse aqui tá bem preso e esse aqui nem tanto, então eu vou fazer isso pra esse lado de cá. Vou colocar aqui um pinguinho de cola. Esse aqui é bem fácil de sair da pele. Mas se você tiver onde colocar essa cola, tudo bem. Daqui a pouco eu vou tirar mesmo. Ó, uma gotinha ali. Bem no cantinho. Pronto. Limpar a minha agulha. E agora eu puxo esse fio branco aqui para esse canto, até secar um pouquinho. Agora aqui embaixo, vou até cortar para diminuir um pouco, ficou muito grande. É só fazer 2 nós. Sem puxar muito, senão vai tirar a cola que a gente passou ali. Se for preciso, passa a cola dos 2 lados, tá? Ou se não for, melhor ainda, que aí fica assim, só sob pressão. Fiz o primeiro nó, vou fazer o segundo. Segundo até puxa um pouquinho. Agora é só cortar. E empurrar o nozinho ali pra dentro. Pronto. Vou encaixar aqui o nariz agora. Então, a mesma cor da pele, tá? Agora pro nariz. Também vou começar daqui de baixo. Vou evitar de fazer no mesmo lugar. Só chegar aqui pro cantinho. E eu vou escolher o ponto que fica aqui certinho entre os 2 olhos. Então, vai ser nessa mesma carreira aqui do olhinho. Coisa pouca. Um pontinho só já seria o suficiente. Então, tem que ser bem simétrico, tá? Tenho um ponto para esse lado. Um ponto para os lados de cá. Vou caminhar com um ponto para esse lado. Um ponto para esse lado de cá. Você pode fazer esse nariz. Você pode fazer aqui com 2 ou um pontinho só. É que o narizinho dela é bem pequeno mesmo. Então, aqui tem 2 por um canto, 2 pro outro, e o meu nariz vai ser de um espaço só. Caso o seu, né, sobre nesse meio 2 pontinhos, tá ótimo também. Ainda assim vai ficar bom. Então, vou começar pegando aqui, ó, num desses alfinetes.
vai fazer quase que uma bolinha de nariz aqui. Deixa um pouquinho para poder amarrar. Agora eu vou passar pro outro lado, assim, ó, de um ponto pro outro, algumas vezes, para poder fazer esse volume. Uma vez só não faz nem diferença. Vamos para a segunda. Vou mirar ele mais para cima. No total, a gente vai passar 4 vezes. Mirar mais para cima. Vou passar a terceira. E vou mirar mais para baixo. Então, aqui é um dos 2 pontinhos. Esse vai ficar mais ali para baixo, ó. E por último, bem aqui no meio. E já vou sair ali do mesmo lugar onde eu entrei. Não puxa muito esse fio, que é para dar mais volume pro nariz, certo? Só uma bolinha de nariz. Parece até agora um biquinho de pato. Vou cortar para facilitar. Acabei tirando quase, tá, todos os alfinetes já da cabeça. Vou amarrar aqui. Não puxa muito, senão vai afundar o nariz. 2. Corta e empurra esse narizinho ali pra dentro, esse nozinho ali pra dentro. Agora a sobrancelha vou encaixar aqui embaixo. Vou contar 4 pontos aqui do olhinho, bem no cantinho dele, onde tá esse brilhinho. 4 pontos. Eu vou pular uma carreira só acima do olho. Deixa um pouco para poder amarrar. Um ponto na diagonal para cima. E aqui eu vou passar lá para cima também. Na diagonal, ó. Tá cheio de pelinho aqui. Agora eu vou trazer pra cá, pro mesmo lugar onde estava aqui no começo. Eu vou pular 2 pontos e passar o meu fio. 2 pontos. Cuida de deixar essa parte aqui, ó, pra trás da agulha, desse jeito. Assim. E aí, tá bem feliz aqui, né? A gente vai puxar um pouquinho pra baixo, desse jeito. Então, esse mesmo fio aqui, eu vou encaixar no mesmo ponto, pra gente poder passar pra próxima sobrancelha. Contando aqui também, ó, 4 pontos, que vai ser a sobrancelha dela. Só que aqui eu quero fazer ela um pouquinho menor, né? Essa aqui é como se estivesse mais pra cima e essa outra mais pra baixo. Eu vou sair aqui, ó, 4 pontos. Na carreira rente do olhinho, 2 carreiras. Eu vou sair aqui em cima. Ó, é bem rente onde eu tô. Na mesma linha reta. Deixa eu pegar menos enchimento. Só puxar que aqui ele forma a sobrancelha. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora o contrário. Então, daqui, vou passar aqui pra baixo. Pulando 3 pontos, ó. 2, 3. Pra poder encaixar a agulha. E agora eu vou voltar 2 pontinhos. Então, tem que sair nesse aqui. Ó, lembrando de passar a agulha pelo meio. Puxa, ó. Encaixa no mesmo lugar. E agora eu vou fazer só aquele tracinho
aqui nessa diagonal. Então, vou trazer ele aqui pra diagonal, pra poder fazer esse tracinho bem rente aqui dos olhos. Vou voltar no mesmo lugar de onde eu comecei. Eu vou aproximar, assim você consegue pausar o vídeo e fazer o seu. Deixa eu só terminar aqui de puxar essa agulha. Então, ficou um mais pra cima e outro mais pra baixo. Então, agora tá bem perto. Vou fazer os 2 nós. Fiz os 2 nós aqui, ó. Pode cortar. Empurra um nozinho. Pronto. E sobrancelha feita. Agora, se você quiser dar ainda um pouquinho mais de charme, tem aqui, ó, cílios que eu comprei. Esse foi o mais baratinho que eu achei. E eu acho que, na loja que eu tava, eu acho que deve ter alguns bem mais baratos. Eu não uso, então eu comprei só pra fazer essa personagem. E eu cortei no meio. Ó, vem um inteiro, assim, ele já vem até com uma certa cola. Ó, que você prende e fica, quer dizer. Ih, a cola acho que já foi embora, hein? Tá, aqui. Ela segura. Mas não é o suficiente, essa colinha. Então, se for possível, você até tenta tirar. É meio que de silicone também, essa cola. Aí você tira pra não ficar atrapalhando. Ó, sai bem fácil essa cola. Eu acho que não seria o suficiente pra poder segurar no olho, né? De gente. Bom, mas não vou colocar esse inteiro. Vou usar só metadinha, aí eu já cortei. Aqui, esse aqui tem bem mais cola. Ó, e quer dizer... Queria mostrar que tem cola, só que não é o suficiente para segurar no molho. Mas tem um certo silicone aqui. Dá pra ver que tem, né? Bom, mas a gente vai tentar colar aqui em cima, se você quiser. Ó como fica. Com essa própria colinha ali, já dá pra ter uma noção de como que ficaria. Tudo torto. Bom, e aí de ladinho, ó, os cílios. E eu vou passar cola para poder juntar esses cílios ali, bem em cima do olho, pegando até o fio branco que a gente passou. Vou só tentar tirar o máximo dessa cola aqui, para ela não ficar atrapalhando e não ficar feio quando eu passar a cola de verdade, para poder juntar ali. Ó, daqui eu já consegui tirar. Falta desse outro aqui, esse outro tem bem mais. Consegui tirar toda a cola e eu achei bem frágil. Eu acho que esse lado aqui eu arranquei alguns tufos, então ele ficou um pouco menorzinho que esse de cá. Mas acho que não vai ter tanto problema assim, não. Tirar aqui o verde que ficou dos fios do cabelo. E agora é com muita calma, porque se essa cola pega nessa parte aqui do rosto, eu até consigo puxar de volta, né? Não é como se fosse um super bonder, mas fica marcado. E eu não quero que fique marcado. Então eu vou com muita calminha pra poder passar aqui. E assim, é bem provável também que pegue no dedo, que pegue na unha, tá? Eu vou também usar a agulha pra poder encaixar ali certinho e segurar pra ficar, né? Eu vou tentar passar cola direto aqui. Não sei se vai rolar. Talvez eu tenha que fazer também com a agulha, né? Daquele mesmo jeito que eu colei ali aquela parte branca. Ó, passei bastante aqui. Vou até espalhar um pouco, que já tá até caindo. Eu dei uma exagerada.
E aqui, mirar aqui em cima do olhinho. Segurar bem na pontinha do cílio. E descer. Aqui eu vou pedir a ajuda da agulha, porque a gente tem que colocar arqueado, sabe? Então, eu tenho que grudar uma ponta. Aqui, grudei. E depois trazer a outra ponta. Respeitando ali o formato do olhinho mesmo. Eu tô colando em cima do olho. Agora, eu vou apertar aqui para poder juntar. Cheio de pelinho. Esse lado aqui tá teimando em ficar pra cima. Vou segurar esse lado aqui um pouquinho mais. Até secar um pouco. Mas eu achei que ficou bem bom. O resultado foi bem fácil até de grudar. Só esperar secar um pouquinho. Já vou aqui pro outro lado. Vou segurar do mesmo jeito, eu acho que deu super certo. Pegar só uma pontinha de cola. Vou apertar muito não, porque isso ajudou também na hora de espalhar. Aqui, ó, só uma bolinha. Ih, tá sem zoom? Tá, chegou. Aí eu espalho um pouquinho aqui. Com a ponta da agulha, vou espalhar um pouquinho melhor. Geralmente nos cantinhos não fica. E agora é que a parte um pouquinho mais difícil. Que é porque a gente tem que trazer ela no formato mais arqueado. Mas, ó, vou colocar primeiro nesse canto aqui e grudar. Já grudei. Agora eu vou trazer bem devagar toda essa parte aqui de cima. Para poder colar aqui no olho, assim. Então, primeiro encosta um lado, depois você vem encostando o resto todo. É que eu tenho que ficar segurando, porque essa cola demora para secar, né? No tecido seca super rápido, só que aqui é basicamente plástico no plástico. Olha como é que fica de ladinho, cheio de cílio. E de cima também. Que charme. Vou esperar secar aqui, mas eu acho que dá pra gente já fazer cabelo. Acho que a gente não vai esbarrar nesses cílios. Todos os fios que a gente tem aqui, eu não tenho certeza se pra você sobrou 4 ou 5. Mas todos eles a gente vai virar aqui pro lado. Tenta não cobrir a sobrancelha, tá? Fazendo esse formato aqui. Assim. Principalmente com esse primeiro. Então, ó. Ajuda de alfinete. Fica mais fácil. Pra poder marcar como é que vai ficar esse primeiro. Agora os outros, a gente só puxa pro lado mesmo, pra cobrir esse buraco, que tem um buracão aqui na cabeça. Então, aqui, ó, seguindo esse mesmo formato. Esse primeiro é o mais importante, tá? O outro, só pra cobrir o que resta. E por último, é só o volume, certo? Ah, cuida pra deixar o lado certo. Tá vendo esse lado aqui? É o mais feinho. Então, deixa virado pra baixo. Vira pra baixo. Desse jeito. As pontinhas. É interessante deixá-las pra cima, assim como a gente deixou essas daqui. Daqui a pouco a gente arruma melhor todas essas pontinhas, é porque por enquanto a gente tá apertando muito. Então, eu vou começar colando desse primeiro aqui, que assim fica bem mais fácil pra gente, tá? Seguindo esse formato. Então, vou tirar aqui, segurar a pontinha que eu não quero passar cola e passar cola no resto do fio. Tentar passar cola desde a base aqui, ó, do fio.
certo? Agora, vou puxar fazendo aquele formato. Chegou aqui, a gente desce. Coloca o alfinete aqui para poder prender, um alfinete aqui para poder manter, o formato, e um aqui para segurar, fazendo essa ondulação. Os outros 3 são bem mais fáceis, inclusive se quiser passar logo em todos eles. Não esquece de passar aqui embaixo. Eu já tô segurando ali onde eu não quero passar cola. Mas agora eu vou passar um de cada vez ali pra baixo, tá? Respeitando aqui o mesmo movimento. Esse outro. E por último, agora a gente vai tentar arrumar todas essas pontinhas, botar elas assim pra fora. Vou pegar então agora um roxo, né? Que seja um pouco parecido com esse. Esse aqui a gente usou lá no pezinho. A gente ainda vai fazer um detalhe, que é o laço, pra poder fazer o batom dela, pra fazer a boquinha. Vou deixar secando mais um pouquinho, enquanto eu vou preparar o fio de meada, parecido com esse. Bom, baseado nesse aqui, eu tinha esses 2. E eu vou pegar esse aqui só pela preguiça, porque esse aqui eu já tinha separado. E amarrei o resto aqui. Não sei qual dos 2 que chega mais perto, eu não tenho um exatamente. Talvez seja esse aqui mesmo, mas vai ser esse. Então, vou só tirar aqui. Ah, até que não foi tão grande. Vou usar um fio com 4, para poder ficar um pouco mais grossinho. Esse aqui com 2 fica muito, muito clarinho. Depois eu chego assim bem pertinho, para poder acompanhar. Eu vou usar a boquinha aqui. Vou começar daqui de baixo. Vou logo no primeiro ponto, deixa um pouco para poder amarrar. Vou passar 3 pontos, 1, 2, 3 pro canto. E vou sair um pra cima na diagonal. Daqui a pouco eu deixo bem pertinho, que aí você consegue ver. Não puxa tudo. Eu tenho que passar a minha agulha aqui por dentro. Eu ainda tô evitando os cílios. Talvez eles estejam molhados ainda. E aqui, no mesmo lugar, não é apertado, porque senão a gente faria um triângulo, tá? Não aperta muito, não. Vou voltar pro mesmo lugar que eu saí. Ó, sem puxar nada, tá? Só esse fio aqui. O resto a gente não puxa não, que é pra deixar esse formato assim mesmo de... E agora, vou até cortar aqui, que eu gosto de dar nó no fio pequenininho. E vou fazer os 2 nós sem apertar quase nada. O segundo pode até apertar mais um pouquinho. 2. Segura. E empurra. Se você não tiver esse cílio, não quiser, porque acha que vai sair enquanto a criança brinca, borda. Borda em verde. Faz alguns tracinhos, assim, pegando mesmo na pele. Alguns tracinhos em verde. Aí você encaixa e faz aqui, ó. Um tracinho pegando esse primeiro ponto. 2 pegando esse aqui. 3. O quarto você pode até pegar 2. 4 fiozinhos. Fica ótimo. É exatamente o que tem. Ela tem 4 fiozinhos. Mas achei tão interessante trazer uma coisa diferente, né?
tirar aqui. Cabeça já tá pronta. Agora a gente precisa fazer o lacinho que fica no pescoço dela. Então, eu vou voltar com esse fio aqui. Para esse lacinho, eu vou voltar com a agulha número 2. Com a outra, eu acho que fica muito grande. E vou começar aqui com um pouquinho de fio pra gente poder fazer o nó. Começa com um nó corrediço e 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pula a primeira, na segunda, ponto baixo. Depois meio ponto alto, então laça primeiro. Agora é como um ponto baixo. Encaixa, traz o fio aqui pra frente, laça, tira tudo. Agora um ponto alto. Laça, encaixa, traz o fio pra frente, laça, tira 2 perninhas que tá aqui na agulha. 2, laça e tira os outros 2. Meio ponto alto de novo. Laça, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Ponto baixo. Fiz como uma pétala aqui. Agora 14 pontos baixíssimos até a gente chegar do outro lado para poder fazer a mesma coisa. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No próximo, ponto baixo. Agora, meio ponto alto. Então, laça primeiro. Traz o fio aqui pra frente, laça, tira tudo. Ponto alto. Laça. Encaixa aqui, traz o fio pra frente, laça, tira 2. Laça, tira 2. Meio ponto alto. Primeiro laça. Encaixa aqui, traz o fio pra frente, laça, tira tudo. Por último, ponto baixo. Agora eu vou cortar. Já acabou. Não precisa ser grande. Pode puxar aqui. E vou fazer 2 nós. 1. 2. Tenta cortar bem pertinho, para não atrapalhar. E o lacinho tá pronto. Então, com o lacinho aqui, ó, no pescoço, tentar só passar aqui e fazer um nozinho aqui por dentro, ó. Se você quiser deixar assim e passar um pinguinho de cola, vai ficar muito bonito, sabe? Exatamente como no filme, que fica assim como se fosse um cachecol. Talvez seja um pouco mais fácil dar um nozinho aqui, ó. Só um laço. Aí você vê qual que você acha mais bonitinho. Se é com um lacinho, um nozinho assim, né? Ou se é passando cola mesmo. Eu vou deixar com nó, é bem mais simples. Assim. E agora a gente vai juntar tudo. Pra juntar, eu preciso da cor do cabelo de novo. Então, volta aqui, pegar um pedaço desse verde. E também uma agulha grande. Então, tenho aqui a agulha grande o suficiente porque eu tenho que cruzar a cabeça. Encaixo aqui em cima, no anel mágico, na parte de trás do anel. Eu vou encaixar. Pode ser um pouco duro porque tem cabelo, tem cabeça, tem cola. Mas eu tenho que passar aqui por dentro. E tentar encaixar para que ele saia nesse meio aqui, ó. Essa agulha grande. Vai ser pior essa parte de trás aqui da agulha, que é ainda mais grossa. Puxei, deixa um pouco aqui para eu conseguir amarrar. Esse restinho, deixa a cabeça aqui de lado, volto aqui no pescoço. Tenta botar para baixo esse lacinho,
Eu vou pular aqui, ó, uma carreira, duas, né? Uma acima do lacinho, para poder passar a agulha aqui pelo pescoço. E agora eu vou voltar pelo mesmo buraco e tentar sair num pontinho do lado. Nesse aqui, ó. Do ladinho, não é no mesmo, é num ponto do lado. Consegui? Pronto, já acabei com aquela agulha. Essa parte aqui de dentro não se esquenta, tá? Primeiro vamos rosquear a cabeça para poder encaixar ela aqui. Tem que deixar o suficiente para o lacinho aparecer. E agora sim, eu vou puxar esses dois fios, segurando a bonequinha desse jeito. Puxa aqui, ó. Puxei. Ó, já foi tudo. Verifica se tem pescoço suficiente. Ajeita o lacinho. E aqui eu vou fazer 2 nós. Não aperta. Faz o primeiro. O segundo. Vou passar para uma agulha de novo. Uma agulha menor do que aquela. Só que com um fundo grande o suficiente para eu conseguir passar esses dois aqui, ó. E essa aqui é ótima para isso. Eu vou encaixar no mesmo lugar. Escolhe um dos pontos. Só tem que encaixar no mesmo. Pronto. E eu vou sair em qualquer parte aqui de trás, ó, onde tiver um espacinho, tipo esse aqui. Depois a gente fecha. Aqui. Ó, passei. E agora é só puxar. Você vai ver que esse nozinho que tá aqui em cima, ele vai entrar. Ó, um nozinho aqui. E é só puxar. Pronto. Ele até dá um estaladinho. Se você achar que tá fundo, vem com a agulha normal, ó. Pega o fiozinho e puxa pra cima. Ó. Pega o fiozinho, puxa pra cima. Até tudo ficar muito rente. E fica super discreto. É isso aqui. O nozinho. Agora, esses fios aqui é só cortar. Porque o nó já tá lá dentro. Tenta cortar rente e não corta o cabelo. Empurra o nozinho, né? O restinho de fio. E cobre aqui. Se achar necessário, até passa cola, né? Porque a gente encontrou uma falha. Rapidinho, arrumei. Não esquece de tampar sua cola para ela não secar. E terminamos aqui a nojinho, né? Você consegue arrumar melhor esse lacinho que ela tem. Os fiozinhos do cabelo, para ficar assim, mais para fora. E fazer alguma pose com os bracinhos. Geralmente ela ficaria de braço cruzado. Não dá pra gente cruzar o braço. O máximo que dá pra fazer é assim. Mas acho que já dá a intenção. Ou então braço na cintura. Acho que assim fica bem melhor. Bracinho na cintura. Ah, e não esquece que a cabeça mexe também, tá? Pronto. Então, a coleção inteira já tá terminada. Como um bônus, vou mostrar a coleção toda aqui, então. Né? Pegar todo mundo que tá aqui do lado pra gente poder... Ih, não vai caber. Pra poder acompanhar o tamanho deles, né? Aqui do maior pro menor. Né? Essa ordem aqui de tamanho. Não tá cabendo todo mundo. Parece aqui assim. Então, terminamos o primeiro filme e já vai continuar a sequência pro segundo. Tchau!